Houve uma vez um jovem estudante chamado Lucas, que tinha uma paixão peculiar por química. Ele não apenas adorava misturar elementos e observar reações, mas também tinha uma mente afiada para a matemática. Lucas sempre procurava maneiras de combinar suas duas paixões, e um dia ele teve uma ideia brilhante. Tudo começou em suas aulas de cálculo com a professora Ana, que ensinava com entusiasmo sobre a magia das derivadas. Ana tinha uma maneira especial de fazer com que conceitos complexos se tornassem claros e acessíveis. Durante uma dessas aulas, Ana explicou como as derivadas poderiam ser usadas para calcular a taxa de variação de uma função, em um ponto específico. Ela usou exemplos de física e economia para ilustrar o conceito. Lucas, sempre curioso, perguntou à professora se derivadas poderiam ser aplicadas na química. Ana respondeu que, de fato, as derivadas eram uma ferramenta poderosa na cinética química, a área da química que estuda a velocidade das reações. Lucas ficou intrigado com a ideia. Ele começou a pesquisar por conta própria e encontrou diversos exemplos de como as derivadas eram usadas para entender as reações químicas. Desde a taxa de mudança na concentração de reagentes até a análise de dados experimentais para determinar constantes de velocidade. Lucas ficava fascinado ao ver como as derivadas podiam descrever mudanças instantâneas e comportamentos dinâmicos em diversas situações. Um dia, durante uma aula de química com o Dr. Carvalho, conhecido por desafiar seus alunos com problemas intrigantes, Lucas teve a oportunidade de aplicar o que havia aprendido em cálculo. Dr. Carvalho passou uma tarefa especial: determinar a quantidade de mols de uma substância em um tempo específico e a taxa de variação dessa concentração ao longo do tempo. O professor forneceu a seguinte equação para a concentração do composto A ao longo do tempo. Lucas, entusiasmado com o desafio, decidiu aplicar seus conhecimentos de cálculo. Primeiro, ele determinou a concentração de A em T1 segundo, substituindo T na função. Portanto, a concentração do composto A em T1 segundo era 12 mol e ele. No entanto, a tarefa não parava por aí. Dr. Carvalho queria que Lucas descobrisse a taxa de variação dessa concentração, essencial para entender a velocidade da reação química. Lucas sabia que, para encontrar a taxa de variação, ele precisava derivar a função de concentração em relação ao tempo, algo que aprendera com a professora Ana. Então ele montou a seguinte equação. Essa derivada representava a taxa de variação da concentração de A em função do tempo. Lucas então calculou a taxa de variação da concentração em T1 segundo. Ele ficou surpreso ao descobrir que, em T1 segundo, a concentração de A não estava mudando. A taxa de variação sendo zero indicava que, naquele instante específico, a reação estava em um ponto de inflexão. Curioso para entender melhor a dinâmica da reação, Lucas decidiu calcular a taxa de variação em outros momentos. A taxa de variação positiva indicava que A estava aumentando no início da reação. Em T2 segundos. A taxa de variação negativa indicava que a concentração de A estava diminuindo após T2 segundo. Lucas apresentou suas descobertas ao Dr. Carvalho, que ficou impressionado com a precisão e a profundidade da análise. Ele parabenizou Lucas por sua habilidade em usar derivadas para obter insights valiosos sobre a cinética química. Lucas ficou maravilhado ao ver como a teoria matemática das derivadas podia ser aplicada de forma tão prática e significativa no estudo das reações químicas. A partir desse momento, ele continuou a explorar a interseção entre química e matemática. Aplicando derivadas para analisar a cinética de outras reações, Lucas aprendeu a prever como mudanças nas condições experimentais afetariam a velocidade das reações. Sua paixão e curiosidade o levaram a fazer descobertas incríveis, desvendando mistérios ocultos no mundo dos elementos e compostos. Lucas se tornou conhecido não apenas como um estudante brilhante, mas também como um pioneiro na integração entre química e matemática. E assim, Lucas continuou sua jornada,